Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro Lourenço, um bicho quase papão. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livro, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje falarei para você sobre o livro Lourenço, um bicho quase papão, do autor Ricardo Jotas. Ricardo Jotas é um ilustrador profissional com publicações em jornais, revistas, participações em salão de humor e algumas premiações. Incentivado pela família e inspirado por sua filha, ele criou essa narrativa, na qual um monstro, cheio de empatia, e uma menina vivem grandes aventuras e encaram seus desafios juntos. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Essa é uma história na qual uma menina vive uma fase de mudanças. Chega em uma casa nova, uma escola nova e está ansiosa para fazer amigos. Eis que, com todas essas novidades, chega em sua vida um monstro, que também precisa enfrentar seus desafios. E juntos constroem uma amizade que lhes ajuda a enfrentar seus receios. Os leitores dos anos iniciais vivem uma fase da infância que costuma ser carregada de mudanças. Muitas vezes essas mudanças envolvem o cenário familiar, outras o cenário escolar ou ambos. Mudanças podem gerar ansiedades, receios, angústias. O modo como a personagem se fortalece por meio de uma amizade e se encoraja, permeada por um universo lúdico e imaginário, pode motivar o interesse por essa história. Mesmo na infância, as crianças passam por algum acontecimento que envolve mudanças. Esse pode ser um tema disparador para incentivar a leitura dessa obra. Que tal disparar o assunto perguntando o que vem à cabeça das crianças quando elas escutam a palavra mudança? Com essa provocação, veremos que essa é uma palavra que carrega muitas possibilidades de interpretação. Entretanto, nem sempre todas essas possibilidades habitam nossos pensamentos. Essa é uma palavra que pode vir carregada de aspectos tanto positivos quanto negativos. Ao dar a voz e a vez para os leitores, podemos ampliar essas variadas leituras sobre essa temática. Um convite bacana para essa provocação seria levar para a roda um pote ou uma caixa surpresa contendo vários papéis dobrados. Em cada um deles, você poderá registrar uma situação que envolva mudança. Olha alguns exemplos. Você mudará de casa? O que espera dessa mudança? Sua mãe mudou de emprego e por isso você mudará de cidade. Como se sente com isso? Você cresceu e por essa razão não poderá mais usar o brinquedo do parque que você gosta muito. O que acha disso? Enfim, você pode criar inúmeras situações e então sortear um desses papéis e a partir da situação que você ler para a turma, disparar uma discussão. Uma dinâmica como essa pode ser um início interessante para então dizer que o livro de hoje apresenta uma história que fala sobre várias coisas, entre elas as mudanças pelas quais qualquer um pode passar. Ao sensibilizar os leitores com uma situação como essa, você proporciona aos seus alunos a possibilidade de acionar seus conhecimentos sobre os possíveis temas que a leitura pode apresentar. Uma ação como essa permite o desenvolvimento de estratégias de leitura. A pesquisadora argentina Mirta Castedo afirma que ler se aprende lendo, fazendo antecipações e confirmando-as, testando e discutindo. Quando o aluno é desafiado a ler, ele cria hipóteses com base naquilo que ele conhece. Ao sensibilizar os alunos para uma leitura, a chance das suas estratégias serem utilizadas com sucesso aumentam. E com isso, o aluno se percebe um leitor potente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão.
Mais adiante, falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por ora, quero te contar sobre Lourenço, um bicho quase papão, e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Passar por mudanças é algo inerente na vida de todos nós. Muitas vezes elas significam transformações positivas, outras vezes negativas. Independentemente disso, essa é uma questão que pode gerar angústias e ansiedades, emoções essas que atravessam os alunos. As crianças estão aprendendo sobre as emoções e as possíveis maneiras de expressá-las. Talvez o encontro com uma personagem que se fortalece por meio de uma amizade, que encara as mudanças com coragem, pode gerar uma identificação por parte dos leitores. Uma possível leitura da obra seria pensar que ela abre portas para uma reflexão sobre a educação socioemocional. Chamamos de habilidades socioemocionais o conjunto de competências que o indivíduo tem para lidar com as próprias emoções. O ensino socioemocional também é pauta da BNCC, que tem como objetivo garantir um conjunto de aprendizagens essenciais de maneira integral, por meio de competências. Esse documento define como competência a mobilização de conhecimentos, sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais, e propõe o desenvolvimento de habilidades, ou seja, de práticas cognitivas e socioemocionais para resolver desafios da vida cotidiana. Deste modo, reconhece a importância da educação como contribuição para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana e socialmente justa. A mediação de Lourenço, um bicho quase papão, pode favorecer o desenvolvimento do pensamento criativo e lógico, pois permite pensar sobre comportamentos humanos, assim como refletir, construir ou fortalecer a capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas e de argumentar. Ao abrir a porta do armário do seu quarto, a personagem abre as portas para o mundo imaginário. É ali que conhece o quase bicho papão, Lourenço, um monstrinho cheio de empatia que não gosta de assustar as crianças, mas sim de brincar com elas. Aqui temos um encontro com o imaginário, aspecto fundamental a se garantir no cotidiano escolar. Investir nas capacidades de criar, de imaginar, é inserir a criança no universo imaginativo e trazer para as situações pedagógicas um significado maior. A criatividade é uma das melhores ferramentas de aprendizado, tanto que também é reconhecida como parte das competências socioemocionais propostas pela BNCC, pois permite à criança estabelecer relações e aprender de forma lúdica. A imaginação e a criatividade são essenciais para estimular a curiosidade, o que fomenta uma postura investigativa e o desenvolvimento de habilidades que levam as pessoas a elaborar hipóteses, formular problemas e criar soluções com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Vale ressaltar que a obra não foi pensada com o objetivo de ajudar a desenvolver a imaginação e criatividade, mas a literatura é um espaço muito potente para investir nessa habilidade. Emoções e imaginação, por serem temas que permeiam a condição humana em diferentes níveis, pode interessar a todos, sobretudo os seus alunos. É possível também fazer uso de tecnologias de informação e comunicação. Afinal, esse é um livro acessível. Tem uma versão audiovisual para quem tem deficiência visual, um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo. Uma das mais intrigantes capacidades do ser humano é a de imaginar. Manipular representações mentais para criar imagens, ainda que estas não existam na realidade. A literatura é um campo que permite a presença do imaginário de forma lúdica, permite suspender facilmente a relação com a realidade, assim como estabelecer relações com a mesma. Nessa esfera, pode-se mesclar imaginação e fantasia com o mundo real. Afinal, quem suporta viver o tempo inteiro ligado à realidade? E isso vale também para nós adultos, o que explica gostarmos de mergulhar nas mais variadas narrativas.
temos necessidade de imaginar. A imaginação e criatividade podem ser representadas de inúmeras maneiras na sociedade, por meio de várias linguagens, pelo cinema, pela fotografia, pela pintura, até mesmo pela tecnologia e, claro, pela literatura. Tudo o que existe antes de tornar-se realidade foi em alguma medida imaginado. Esta aventura é uma forma de embarcar no mundo imaginário. Nessa narrativa conhecemos Pituca, uma menina alegre, curiosa, que vive uma fase de mudanças. Mudou de casa e de escola. Na primeira noite em seu novo quarto, ela se surpreende com um barulho que vem do seu armário. Neste trecho, ela se aventura a descobrir mais sobre esses barulhos. Uma bela oportunidade para incentivar a imaginação, não é mesmo? Ao abrir o armário, ela conhece um bicho enorme, peludo e assustado, que por gostar de brincar com as crianças, no lugar de apavorá-las, foi expulso do seu mundo, condenado a viver sozinho. Olha que convite lúdico para brincar de imaginar. Ao abrir as portas desse armário, o narrador oferece ao leitor um mundo de possibilidades para tecer na imaginação. Já pensou quantas aventuras as crianças podem criar? As aventuras não param por aí, pois Pituca e o enorme monstro peludo e lilás constroem uma amizade que os leva a muitas outras aventuras. Agora, alinharemos um pouco mais a obra com a BNCC. Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. Até o momento, tecemos algumas considerações, levando em conta as competências socioemocionais. Ampliemos nossa discussão, trazendo foco para a língua portuguesa. Afinal, essa é uma obra que abraça vários campos e habilidades da BNCC. Nos anos iniciais, em língua portuguesa, algo inerente a todos os campos de atuação são os protocolos de leitura, as convenções do sistema alfabético de escrita. O professor, enquanto modelo, oferta pistas sobre esses protocolos e convenções, pois diante dos alunos, leem de cima para baixo, da esquerda para a direita. É o professor quem convida o aluno a refletir sobre a relação entre fala e escrita, uma vez que permite associar a marca gráfica com seus fonemas, possibilitando uma reflexão que, quando reiterada pela escrita, aliada a um conjunto de variadas ações, auxilia no processo de uso convencional das letras. Vale ressaltar a importância de não trazer para a leitura um caráter utilitarista, ou seja, ela não foi pensada nem produzida para que o professor mostre que se lê de cima para baixo, da direita para a esquerda. Uma característica do livro Lourenço, um bicho quase papão, que costuma fazer sentido nos anos iniciais, é o uso da letra bastão. Sabemos que no início do período de alfabetização, as letras de forma maiúscula são mais utilizadas por serem caracteres isolados, com traçado mais simples, diferente da letra cursiva, o que auxilia as crianças a terem como foco outros aspectos do sistema alfabético, como, por exemplo, quais e quantas letras são necessárias para representar determinada palavra. Mas o fato de trazer a letra bastão não significa que somente crianças em fase de alfabetização possam ler essa história. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Antes da leitura, é necessário sensibilizar os leitores para que assim haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si e pode ser realizada de diferentes maneiras, a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor ou de modo mais autônomo.
Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer o caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Como já mencionei anteriormente, é preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. No começo deste vídeo, sugeri uma atividade de sensibilização que é uma ótima pedida para o momento que antecede a leitura. Mas essa etapa pode ser ainda mais potente se você explorar o imaginário para o qual a narrativa convida o leitor a mergulhar. Antes de ler, podemos pensar em apresentar uma espécie de painel no qual temos papéis dobrados, de modo que formem uma porta. Portas de armários. Atrás de cada porta, pode-se registrar palavras ligadas ao universo da narrativa e convidar os alunos a abrirem algumas dessas portas. A cada porta aberta, o aluno lê para o grupo a palavra que encontrou. Após abrir todas as portas, pode-se apresentar a capa e então pensar sobre como essas palavras se relacionam com essa história. Uma sensibilização como essa já é capaz de disparar uma série de relações no pensamento dos leitores. Instigue a socialização. Mostre a capa e instigue-os a dizer o que observam que tem a ver com as palavras que encontraram no painel. Questione os leitores sobre o uso das cores que o autor utilizou. Será que esse elemento nos dá pistas sobre o que acontece nessa história? Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e inferência e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. Durante a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente e preparar essa leitura. Você poderá chamar a atenção do aluno para determinados trechos, aqueles que podem gerar boas perguntas. Por exemplo, o trecho no qual a personagem Pituca entra na floresta. Por que será que ela tomou essa decisão? Também é possível incentivá-los a pensar sobre os efeitos que a narrativa visual pode gerar. Por que será que o autor escolheu representar Lourenço com a cor lilás? Que sensação isso pode transmitir ao leitor? Pense quais trechos da obra possibilitam boas reflexões que valem ser compartilhadas. Na terceira etapa da mediação, depois de ler, é essencial que você deixe espaço para um diálogo, para trocas que possibilitam a construção de sentidos. Cada leitor pode ter um aspecto da leitura que chamou a atenção e, ao compartilhar suas impressões, favorece aos outros leitores a ampliação da compreensão, fortalecendo assim a experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa e não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que as crianças falem como foi a leitura para elas, que elas tragam as relações que estabeleceram. Isso lhe dará pistas sobre futuros caminhos com essa obra. Eu lhe apresentei aqui alguns caminhos, mas fique atento para descobrir outros por meio da leitura que o seu grupo realizará. No fim da narrativa, Pituca e Lourenço vivem muitas aventuras ao entrar naquele armário. Pense possibilidades de conversa a partir desse trecho. Olha que boa oportunidade para explorar o imaginário. É possível propor que cada aluno pense um monstro para um armário. Que tal bolar monstros caseiros, monstros escolares? Enquanto mediador, é seu papel possibilitar outras relações por meio dessa narrativa, apresentar outras leituras que se relacionam com a obra, uma música, um filme. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!